Se existe uma prova capaz de resumir tudo que o off-road representa, superação, resistência, estratégia e coragem, essa prova é o Rally dos Sertões. Muito além de uma simples corrida, os Sertões é uma jornada extrema pelo coração do Brasil. Um desafio que atravessa poeira, lama, calor escaldante e terrenos imprevisíveis, colocando homens e máquinas no limite absurdo. Aqui não basta ser rápido, é preciso ser completo. E é justamente por isso que não existe forma melhor de encerrar esse especial do mês de off-road aqui no canal. Depois de tantas histórias, máquinas que marcaram esse universo, a gente chega no ápice, uma das maiores competições off-road do planeta, e sem dúvida a maior das Américas. Mas o que muita gente não sabe é que o Rally dos Sertões não começou gigante, e nasceu de uma forma quase improvável, inspirado por outras grandes provas internacionais, e foi evoluindo com o tempo até hoje se tornar esse monstro que a gente conhece, reunindo pilotos profissionais, equipes estruturadas e grandes marcas, e até nomes lendários do automobilismo. Ao longo dos anos, os Sertões não só revelou talentos, como também ajudou a mudar o cenário do off-road nacional. Cada edição trouxe novos desafios, novos trajetos e histórias que parecem roteiros de filme. Reviravoltas, acidentes, vitórias improváveis e momentos que ficaram marcados para sempre. E é exatamente essa trajetória que a gente vai explorar hoje. Então já faz o seguinte, se inscreve no canal agora, porque esse vídeo tá especial demais. Deixa o like para fortalecer, isso ajuda demais. E se prepara, porque hoje a gente vai acelerar a fundo pela história de uma das provas mais insanas e importantes do off-road mundial, o Rally dos Sertões. Mas antes de se tornar o gigante que a gente conhece hoje, o Rally dos Sertões teve uma origem quase experimental e ao mesmo tempo visionária. Tudo começa em 1991, com uma prova que muita gente nem conhece, mas que foi fundamental para tudo isso existir, o Rally São Francisco. Realizado pelo arquiteto e entusiasta do off-road Chico Moraes, esse evento foi praticamente um laboratório do que viria depois, inspirado diretamente no lendário Rally Dakar, o que na época ainda era conhecido como Paris-Dakar. O conceito era usado para o Brasil naquele momento. Só que existia uma diferença importante, a prova era exclusiva para motocicletas. Nada de carros, UTVs, quadriciclos, era um piloto contra o terreno, no estilo mais raiz possível. O percurso já mostrava a ambição do projeto. A largada acontecia em Ribeirão Preto, no interior paulista, e seguia até Maceió, cruzando o país em um trajeto que em grande parte acompanhava o icônico Rio São Francisco. Não era só uma corrida, era uma travessia. A ideia era repetir o evento em 1992, mas não aconteceu. Mesmo assim, algo importante já havia sido criado ali, a visão. A semente do que viria a ser maior Rally das Américas já estava plantada, e foi em 1993 que essa semente finalmente germinou. Nasceu oficialmente o Rally dos Sertões. A primeira edição ainda era modesta em números, mas gigantesca em proposta. Foram 34 motociclistas encarando um percurso brutal de mais de 3.400 km, ligando o Campo do Jordão até Natal. Mas o que torna essa edição ainda mais especial é um detalhe que muita gente desconhece. O Rally tinha um tema. Sim, um tema. Toda a roda inspirada na trajetória de Luiz Gonzaga, o eterno rei do Baião, responsável por clássicos como Asa Branca. O percurso passava por cidades que marcaram a vida e a história do artista, conectando o esporte a uma cultura nordestina de forma única. E era mais do que competição, era identidade. Já em 1994, o evento começou a crescer de verdade. Mantendo os mesmos pontos de largada e chegada, a organização ampliou o desafio. O trajeto saltou para cerca de 4.500 km e o número de participantes também aumentou, chegando a 44 pilotos. Pode parecer pouco comparando com os números atuais, mas ali naquele momento já dava para perceber que o Sertões não seria apenas mais uma prova, e já estava começando a se transformar em algo muito maior. Até então, o Rally dos Sertões era essencialmente uma prova de motos, raiz, técnica e brutal, e extremamente seletiva. As duas primeiras edições foram dedicadas exclusivamente às duas rodas, mantendo aquele espírito quase puro de rally original. Mas em 1995 mudaria tudo. Foi nesse ano que uma decisão estratégica, e olhando hoje quase inevitável, transformou completamente o rumo da competição. Através de uma parceria com a revista 4x4 e CIA, surgiu a ideia de expandir o evento e incluir uma nova categoria, os carros. Nascia ali a categoria Sertões 4x4, e com ela o rally começava a ganhar uma nova dimensão. A entrada dos automóveis trouxe não só mais visibilidade, mas também um novo nível de competitividade e interesse do público. Afinal, agora o desafio não era apenas um homem contra terreno, era também máquina contra máquina, em condições extremas. E essa mudança foi decisiva, porque justamente a partir desse ponto que o Rally dos Sertões começou a chamar a atenção fora do Brasil.
Em 1996, o evento deu um salto importante pela primeira vez. Passou a contar com competidores internacionais. Não era qualquer nome. Entre eles estava o italiano Eddie Orioli, simplesmente um dos grandes nomes da história do Rally Dakar, com vitórias em 1988, 1990, 1994 e naquele mesmo ano, 1996. A presença de um piloto desse calibre não só eleva o nível da competição, como também validava os Sertões no cenário mundial. Era um sinal claro. O Brasil agora tinha um rally capaz de atrair a elite do off-road. Naquele ano, 8 carros alinharam para a largada, um número pequeno, mas extremamente simbólico. A prova partiu do sul de Minas e seguiu até Fortaleza, consolidando ainda mais o formato de travessia que se tornaria marca registrada do evento. O Sertões já não era mais apenas uma aventura nacional, ele começava ali e escreveu seu nome no mapa global do off-road. Se 1995 abriu as portas, 1996 foi o ano que o Rally dos Sertões mudou de patamar de forma definitiva. Foi nesse ano que a organização passou para as mãos da Duna Race, criada com um único objetivo: profissionalizar e desenvolver o evento. E essa mudança não foi só administrativa, ela transformou completamente a essência da prova. Aquele clima mais amador das primeiras edições começou a dar lugar a algo muito mais estruturado, técnico e exigente. Os Sertões estavam deixando de ser apenas uma aventura épica para se tornar uma competição de alto nível. E isso ficou evidente no apoio institucional que o Rally passou a receber. Entidades como a Confederação Brasileira de Motociclismo e a Comissão Nacional de Rally passaram a dar suporte oficial à prova, o que trouxe mais credibilidade, organização e rigor técnico. A partir daí, o nível da exigência subiu. Vistorias mais detalhadas nos veículos, controles mais precisos do tempo, regulamentação mais clara, tudo começou a seguir padrões próximos das grandes competições internacionais. Já não era só sobreviver ao percurso, era competir de verdade. E o crescimento também apareceu nos números. A edição de 1996 contou com nada mais nada menos que 73 veículos inscritos, somando motos e carros. Um salto enorme em relação aos anos anteriores, mostrando que o interesse pelos Sertões estava explodindo. O trajeto não tinha a essência da travessia, o destino continuava sendo Fortaleza, mas dessa vez a largada aconteceu em São Paulo, reforçando ainda mais a grandiosidade do desafio: cruzar boa parte do país enfrentando todo tipo de terreno possível. Era longo e agora era profissional. Ali, em 1996, o Rally dos Sertões deixava claro que não era mais uma promessa, era já de fato uma das grandes provas de off-road do mundo. Na evolução de 1996, era natural que o impacto viesse no ano seguinte, e veio forte. Em 1997, o Sertões já não era mais visto apenas como uma prova desafiadora, ele começava a se tornar uma vitrine poderosa para o mercado automotivo e para o universo off-road como um todo. A maior exposição atraiu algo especial para qualquer grande competição: patrocinadores de peso. Não eram nomes pequenos. Fabricantes como Land Rover, Mitsubishi, Kia, Suzuki e Subaru passaram a se envolver diretamente com o evento. Mais do que estampar logotipos, essas marcas começaram a contribuir ativamente com a estrutura da prova, fornecendo peças, equipamentos e até suporte técnico para os competidores. Era um sinal claro de maturidade. Os Sertões começaram a se tornar também um campo de teste real para veículos e tecnologias. Porque ali no meio do sertão não existe marketing que resista, ou carro que aguenta. É justamente isso que torna o Rally tão valioso para as montadoras. A edição de 97 refletiu bem esse novo momento. A largada aconteceu em Mariporã e o destino foi novamente o Nordeste, com a chegada de Natal. Mais uma vez, uma travessia longa, exigente e cheia de contrastes, do Sudeste ao sertão nordestino, passando por diferentes tipos de terreno, clima e desafio. Mas dessa vez com algo a mais, com mais estrutura, visibilidade e interesse da indústria. Se até aqui o Sertões já vinha ampliando suas fronteiras, 1999 marcou mais um passo ousado nessa evolução. Foi nesse ano que estreou uma nova categoria que mudaria completamente a dinâmica da prova: os caminhões. Inspirado diretamente no que já acontecia no Rally Dakar, o Sertões passou a incluir essas máquinas gigantes, pesadas e extremamente resistentes, e surpreendentemente rápidas em terrenos onde teoricamente nem deveriam passar. E a presença deles trouxe um novo espetáculo. Porque, diferente dos carros e motos, os caminhões exigem outra forma de pilotagem, outra estratégia e principalmente outro tipo de coragem. Ver esses monstros atravessando a areia, lama e estradas precárias elevou ainda mais o nível visual e técnico da competição. Mas ainda do que isso, essa mudança tinha um objetivo claro: diversificar. A organização já entendia que para continuar crescendo, os Sertões precisavam abraçar diferentes categorias e atrair novos perfis de competidores. E funcionou. No ano seguinte, o grid continuou se expandindo com a chegada de novas modalidades, como os quadriciclos e posteriormente os UTVs. Para quem não sabe, não é tão familiarizado, os UTVs são uma evolução dos quadriciclos, veículos leves com 2 lugares lado a lado e volante em vez do guidão, uma proposta que mistura diversão e performance.
eles acabaram se tornando uma das categorias mais populares do rally moderno. Essa diversificação não só aumentou o número de participantes, como também tornou o evento mais completo, mais acessível e ainda mais interessante para o público. O Rally dos Sertões deixava de ser apenas uma prova e começava a se transformar em um verdadeiro ecossistema do off-road. Seu crescimento vinha sendo constante desde os anos 90, 2005 foi o ano da consagração internacional. Foi nesse momento que o Rally dos Sertões passou a integrar o calendário da Federação Internacional de Motociclismo Internacional, a entidade responsável por campeonatos de elite como o Mundial de Superbike. Isso não é um detalhe, é um selo de qualidade. Com essa inclusão, o Sertões passou a fazer parte do Campeonato Mundial de Rally Cross Country, e entrando de vez no radar global do off-road profissional. Mas essa conquista não aconteceu por acaso. No ano anterior, um representante da própria FIM veio ao Brasil para acompanhar a prova de perto, e o que ele encontrou foi um evento já muito bem estruturado, desafiador e com um nível técnico que não ficava devendo para os grandes rallies do mundo. Resultado, conseguiu uma homologação oficial. Na prática, isso significava que o Rally dos Sertões agora atendia aos padrões internacionais exigidos em segurança, organização, regulamentação e competitividade. Era o Brasil jogando na primeira divisão do Rally Mundial. E como se isso já não bastasse, 2005 ainda trouxe outra novidade importante, a criação da categoria regularidade. Diferente das categorias tradicionais, onde vence quem completa o percurso no mesmo tempo, aqui o desafio é outro. O objetivo é passar pelos checkpoints exatamente no horário estipulado, exigindo precisão, navegação afiada e controle absoluto. Essa categoria abriu portas para um novo público, pilotos amadores, gente que talvez não tivesse estrutura para competir em alta velocidade, mas que queria viver a experiência dos sertões, e isso ampliou ainda mais o alcance do evento, tornando ele mais inclusivo sem perder sua essência. Outro detalhe marcante naquele ano foi o trajeto. Pela primeira vez, tanto a largada quanto a chegada acontecia no estado de Goiás, algo que só voltaria a se repetir anos depois, em 2013. Pode parecer apenas um detalhe geográfico, mas mostra como o Sertões também começou a explorar novas possibilidades de roteiro, se reinventando a cada edição. Em 2005, o Rally dos Sertões não só cresceu, ele é oficialmente reconhecido como um dos grandes do mundo. De 2005 para cá, depois da entrada no calendário da FIM, o Rally dos Sertões não parou de evoluir, a prova ganhou um padrão internacional definitivo. As estruturas ficaram cada vez mais complexas, com a equipe cada vez mais profissionais, com o uso de tecnologia avançada de navegação, telemetria e logística de nível global. O Sertões passou a ser não só uma competição, mas uma operação gigantesca, envolvendo centenas de pessoas, apoio aéreo, equipe médica e uma organização digna dos maiores eventos do mundo. Outro ponto que mudou bastante foi o formato. O Rally começou a explorar novos roteiros, deixando de ser apenas uma travessia de A a B e passando alguns anos a adotar percursos mais estratégicos, com largada e chegada no mesmo estado ou em formato de loop, que facilitava a logística e aumentava a intensidade técnica das etapas. Mas o mais importante foi o nível dos competidores. O Sertão virou palco de gigantes, nomes que marcaram a história do Rally Dakar, passaram pelo Brasil, encarando o terreno traiçoeiro do sertão. Entre eles, o lendário Steffi Peter Hansel, o maior vencedor da história do Dakar, além de Cyril Desprez e Mark Coma, que dominaram a categoria de motos por anos, e junto com eles uma geração fortíssima de brasileiros que transformaram os Sertões em casa. Pilotos que cresceram dentro da prova e elevaram o nível técnico nacional ao padrão internacional. Porque os Sertões tem uma característica única, ele não perdoa. O terreno brasileiro mistura tudo, calor extremo, navegação difícil, trechos áridos e seguidos de desafio que até pilotos experientes mundial respeitam. Essa evolução toda nos leva aos dias atuais. A edição mais recente, de 2025, mostrou exatamente o que o Sertões se tornou. Uma prova moderna, intensa e extremamente disputada, com etapas longas, especiais exigentes e nível técnico altíssimo. O Rally voltou a desafiar competidores em múltiplos terrenos, mantendo aquela essência raiz, mas com organização e tecnologia de ponta. Entre os grandes destaques, tivemos disputas apertadas nas principais categorias, erros mínimos custando posições importantes e aquela característica clássica dos Sertões: ninguém vence antes da última especial. Quebras mecânicas, navegação decisiva e reviravoltas que fizeram parte do roteiro como sempre. Mais uma vez, o Rally provou que não é sobre velocidade, sobre resistência, estratégia e capacidade de adaptação. Talvez seja o maior legado do Rally dos Sertões. Evoluiu, cresceu e se profissionalizou, mas nunca perdeu sua essência. E no fim das contas, é isso que torna o Rally dos Sertões tão especial. Uma prova que nasceu de uma ideia ousada, inspirada no Dakar, e que com o tempo construiu sua própria identidade. Uma competição que cruzou o Brasil, enfrentou todos os tipos de terreno possíveis, revelou talentos, atraiu gigantes do off-road mundial e se transformou em um dos maiores desafios do planeta. Mas acima de tudo, os Sertões é sobre história.
Histórias de superação, de estratégia, de erros e acertos, de máquinas no limite e de pilotos que precisam ir além do que acham possível. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos anos, ele continua sendo tão relevante. Porque Os Sertões não é só uma corrida, é uma experiência. E a cada edição, um novo capítulo é escrito. E esse vídeo aqui fecha um ciclo. Esse é o último episódio do especial Major Off-Road aqui no canal. Então fica meu agradecimento de verdade a todo mundo que acompanhou, comentou e compartilhou e fortaleceu essa série. Aqui só existe porque vocês estão aí assistindo. Mas calma que não acabou ainda. Agora a gente vira a chave pro próximo capítulo. Assim que forem divulgadas as informações oficiais do Rally dos Sertões de 2026, vou trazer um vídeo completo, igual eu já fiz antes, passando por todas as etapas, cidades do percurso, onde assistir, como acompanhar e tudo que você precisa saber para não perder nada. Eu já quero saber de você. Qual cidade que você acha que não pode ficar de fora no roteiro de 2026? E qual categoria que você mais gosta de acompanhar nos Sertões? Comenta aqui embaixo, vamos trocar ideia, porque isso ajuda demais o vídeo a chegar em mais gente que curte esse universo. Então já sabe, se inscreva no canal, deixe o seu like para fortalecer e ative o sininho para não perder o próximo capítulo dessa história. A gente se vê no próximo vídeo.